Hoje nós estamos recebendo aqui Rosicler Poleza Círico, secretária municipal de saúde de Itaió. Rosicler, tudo bem, Rosicler? Tudo bem, Marcos. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade e é sempre bom a gente vir aqui e falar para a nossa população, contar como estão os nossos trabalhos na saúde e é muito bom a gente dizer também o que estamos fazendo e o que precisa ser feito. Eu queria iniciar porque você é uma pessoa que é muito humana. Você trata o ser humano diferente. Como é que você trata também os funcionários da Secretaria de Saúde? Eu gostaria de iniciar falando sobre uma pessoa que se dedica muito à saúde também, que é o conhecido, o Deva, mas é Devalcir Raimundi. Isso. Então, Marcos, na Secretaria de Saúde, por onde eu passei, eu sou assim e eu não quero mudar e eu gosto de ser assim. As pessoas que estão trabalhando comigo, nós formamos uma família. Então, o meu dia a dia é dentro da Secretaria de Saúde, então eu estou com a minha família de sangue à noite, né? E a minha família de coração é durante o dia. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho, o seu trabalho, sabe ser especial e eu gosto muito de valorizar o funcionário. Então, o Deva, ele é o coordenador da média e alta complexidade. Ele vem desenvolvendo um grandioso trabalho e também está ali junto comigo, né, à frente também da Secretaria de Saúde e a gente sempre procura também fazer o bem, cuidar da nossa gente e resolver as coisas assim com bastante responsabilidade e com muita humanização. Isso faz a diferença na sua avaliação? Faz porque é tão bom o paciente chegar lá, ser bem tratado e como é bom também pro funcionário ser bem tratado. O funcionário na Secretaria de Saúde, ele tem assim... ele consegue chegar a mim e eu sempre deixo assim muito bem à vontade e eu deixo assim aberta a minha sala e eles sabem que eles podem conversar comigo, ou na sala ou no corredor, eu sempre estou assim à disposição. Então, isso faz toda a diferença e eu deixo o nosso funcionário da saúde ele trabalhar livre. Agora vamos iniciando pelos temas. Exames esquecidos. É um problema para ser resolvido? É um problema e às vezes a gente fica triste. Essa semana, quando a gente olhou a pilha de exames, e são exames, assim, exames caros, que tá o paciente na fila, às vezes assim, né, 2, 3 anos, mas já tem exames lá que tá quase 1 ano esperando o dono buscar. Tem exames lá... tipo 2, 3 exames do mesmo paciente também. Então, a gente fica triste porque é um gasto, né, que não sai, não é meu, né, não é da secretaria, é do próprio paciente. Então, assim, a gente faz um apelo e a gente vai trabalhar muito em cima disso para que o paciente faça o exame, né, realize o exame, que venha buscar e que leve para o médico. Porque não adianta tu fazer um exame e tu deixar na secretaria. Então, a gente olha lá, tem muito dinheiro lá, né? E é um dinheiro perdido que poderia, às vezes, né, salvar a vida de um outro paciente que está na fila aguardando e o paciente fez o exame, realizou aquele exame e não veio buscar. Então, a gente fica triste com isso. E ele sabe que tem que está lá, que está pronto, que pode buscar. Assim, ele sabe, porque quando ele realiza o exame, esses exames principalmente que estão na secretaria, o paciente realiza o exame, ele já deixa o comprovante e deixa com os nossos motoristas. Os nossos motoristas pegam o exame na data certinha e deixa na secretaria para o paciente vir buscar. Então, sempre, inclusive, às vezes é avisado, teu exame já está aqui. E vai passando e o paciente não vem buscar. E além, assim, de nos entristecer, porque é um dinheiro gasto, a gente fica, assim, preocupada, né? Porque, às vezes, esse mesmo paciente, às vezes ele tem alguma coisa e ele não vai tratar. Então, assim, a nossa preocupação é grande. O que leva a pessoa a não ir buscar, na sua avaliação? Olha, eu até penso que, às vezes, ele fez por fazer, né? É aquela questão, às vezes, Marcos, Naquele assim... momento. Naquele momento. Às vezes, o paciente
né, ele vai no médico, né, eu não tenho isso, não tenho aquilo, daí às vezes o próprio paciente, ele pede para o médico assim, doutor, eu queria fazer um exame e tal. E às vezes tem, o que nós temos muito lá na fila, a pedido do paciente, que o médico coloca, né? Ele prescreve o exame e daí ele coloca qual é a doença, a pedido do paciente. Então, às vezes nem tinha essa necessidade de fazer, por exemplo, uma ressonância, né? Ele foi lá, consultou, às vezes ele nem precisaria fazer uma ressonância, mas como daí, às vezes o paciente insistiu, o médico prescreveu e daí às vezes não teve a importância, né? Então, assim, né, eu quero aqui fazer um apelo, pedir, né, para os nossos pacientes que quando realizem o exame, assim, ele está tirando a vaga de um outro, às vezes, que necessita, mas, por favor, que vá buscar, né? É um direito de todos fazer os exames. E a gente corre muito atrás de verbas, que eu não suporto ver aquela fila de exames lá, né? Então, assim, que faça, é um direito, faça, mas que busquem. Leve no seu médico para ver se deu, se não deu alguma coisa. Tomara que não tenha nada, mas se tenha, vai tratar, né? A gente quer que isso aconteça. Rosicléia, aqui a informação que a gente recebeu do setor da saúde desde 2014. Então, não é de agora. Isso já vem de mais tempo. Sim, isso é muito tempo. Já outra vez que eu estava na secretaria, a gente já fazia, assim, sabe, esse apelo para que o paciente viesse buscar. E, assim, é a mesma coisa, Marcos, também lá de trás, muito tempo, pilhas e pilhas de exames de laboratório. Hoje, jamais, assim, já é feito direto, assim, né, pelo site, eles tiram, ou já, né? Então, assim, a gente pede que o paciente venha buscar, porque acaba a cota, acaba a cota rápido e daí tá lá o exame. Então, às vezes, aquele que precisa não conseguiu fazer o exame de laboratório, um exame de sangue. Outra coisa, assim, que está acontecendo muito, muito, muito nos postos de saúde é que o paciente foi lá, né? Tem a prescrição do exame de sangue, de laboratório, eu vou colocar. E daí, tira ali, né? É autorizado e não vai realizar. Teve um posto de saúde essa semana passada, não tinha mais cota. Daí a gente foi olhar, né? Saiu tudo, né? Acabou com a cota do posto, mas ele não foi para o laboratório. Por exemplo, vou jogar em valores. O laboratório, saiu, vamos supor, 34 mil, vamos supor, né? De dentro do posto, dentro dos postos de saúde, em valor, mas a nota do laboratório veio 20, sabe? Então, assim, a gente sabe que está por ali. Ou retirou o pedido e não fez o exame, né? E então, ou fez e não foi buscar. Então, assim, para que realmente tenha o pedido do exame, foi, né? Tá lá, foi, né, tá pronto para fazer, foi autorizado, vá fazer o exame e leve para o médico. Então, assim, a gente não vai se negar de colocar os exames. A gente está correndo atrás, a gente está buscando recurso para que a gente quer que a população faça o exame, que realize o exame, mas que busque o exame e que leve o resultado para o médico. Chamou a atenção um comentário do Telvio Purnagen, ele que é empresário hoje, né, comerciante, mas trabalhou no raio-x. Ele falou que realmente os números que ele passou, que ele comentou, né, de 10 pessoas, a metade ou um pouco mais não buscava. Realmente surpreende isso, né? Isso é muita gente, muita gente. Então, assim, se, né, a gente fez fotos, né? Então, pilhas e pilhas de exames. E tu imagina o que tem também de exames de laboratório. Então, esses mesmo de alta e média complexidade, se fosse fazer em valor, tem muito dinheiro aí. Rosicléia, a questão de exames, como é que está essa situação até o momento no seu mandato como secretária? Então, a gente corre muito atrás. Eu sempre já coloquei na minha primeira entrevista, né, que na minha testa está escrito exames, né? Então, é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda de ver o paciente ir consultar e daí não ter como fazer o exame, né? Então, assim, a gente corre muito atrás de verbas, né? E a gente já realizou muito exame. Então, tinha muito exame, né, na fila e a gente realizou muito exame e tem muito na fila ainda. Então, não para, porque é cada dia mais, cada dia mais. Então, é muita consulta, né? Tem bastante consulta. Pensa, nós temos 8 postos, todo vapor.
né? Consulta e consulta e consulta. Daí nós temos o Dr. Michel, que atende dentro da secretaria, muita consulta. Nós temos o Dr. Fábio, muita consulta. A gente faz os mutirão, né? De sábado com o Dr. Fábio também, exames. Então, daí nós temos, né, os especialistas também. Então, assim, tem bastante. Então, todo dia, assim, um número cresce, né? E a gente não quer deixar isso parado. A gente está realizando muito exame. A gente está fazendo muito mutirão e a gente já tem programado bastante também exames. O que demora um pouco também agora é as clínicas, né? Que eles não dão mais conta. É muito. É muito, bastante. Eu queria entender, assim, até você, né, pudesse talvez dar uma explicação, porque às vezes a gente vê comentários de pessoas, mas eu estou há 2 anos esperando para fazer o exame. O porquê disso? Tem situações que o município não pode fazer? Isso, então assim, tudo que vem, né, Marcos, ou é um exame, ou é uma consulta, ou é uma cirurgia, tudo tem que ir pro sistema. Muita gente assim não entende, mas por que eu preciso ir pro sistema? Precisa ir pro sistema para provar que foi realizado. Isso você diz no cadastro estadual? Tudo fica. Então, algumas coisas dentro do município, mas é pouca coisa. O resto é tudo dentro do estado. Então, tem um médico, né, que faz a regulação, né, o CISREG, né? Sim. Então, a gente não pode furar fila, né? Não pode furar fila porque tem um Ministério Público e é justo, né? Então, assim, vai para o sistema, passa pela regulação, né? Então, o que está escrito lá, o médico da regulação, é ele que classifica, né? Se é vermelho, se é laranja, se é amarelo, se é verde, se é azul, né? Que tenha... né? Então, é por aí. Então, assim, às vezes o paciente chega lá e diz, meu Deus, eu coloquei final do mês e ainda não saiu. Mas tem gente que está desde a fila desde 2023. E assim é a fisioterapia, assim é quem precisa de uma psicóloga, quem precisa da fono, quem precisa de uma consulta. Então, tudo passa pelo CISREG. A mesma coisa vou colocar o pronto-socorro. O pronto-socorro tem o paciente ali e o paciente precisa ser transferido para um outro hospital. Ele vai para o sistema, assim que libera, ele consegue ser transferido, por exemplo, de Itaió, ou de Salete, ou de Rio do Camo, onde tem hospital, para o hospital de Rio do Sul, para o hospital de Timbó, ou, né, qualquer hospital dentro do estado. Então, ele precisa passar pelo CISREG. A UTI. Tem um paciente que precisa de UTI. Não tem Rio do Sul, né? Vai para o sistema. Sim. Ele só sai de dentro de Itaió quando tem a vaga em qualquer UTI do estado. Mas tudo passado pela regulação. Eu fui lá e eu fiquei sabendo que o meu exame vai lá para a fila. Eu queria entender por que se as pessoas elas têm esse conhecimento... e mesmo assim elas vão para as redes sociais comentar, mas eu estou esperando há 2, 3 anos. O porquê disso? Você já chegou a uma conclusão disso? O médico, a regulação, ele tem um entendimento da necessidade ou da, né, como que se tem uns que precisam ser mais rápido, né? Então, assim, quem faz isso é o médico. Então, né, até às vezes criticam. Às vezes, a secretaria não fez isso. Por que não, né? Mas na outra... vou falar da gestão passada. Não, ninguém tem culpa. É a regulação. Então, a gente está ali, nós temos que fazer certo. Eu não posso pegar... o Marcos colocou um exame lá. Mas eu vou... porque o Marcos eu vou passar. Não, existe uma regulação, existem leis. A gente não pode fazer isso, né? Então, assim, o que eu faço? Eu faço muito disso. Eu vou atrás, a gente vai no hospital, né? O Deva está aqui, a gente fomos para Brusque, a gente foi para Timbó, a gente vai. O que está acontecendo? Rio do Sul. O que está acontecendo? Que essa cirurgia não saiu. Que tem isso aqui parado, né? Então, a gente vai daí, ou dentro da regulação, quem tem, né, quem cuida do sistema lá, por exemplo, nós temos um paciente da oncologia que precisa ir para a oncologia, também vai para o sistema. Sim. Então, ele está ali, mas o que pode ser feito? Lá onde tem a prescrição do médico, pode colocar, o paciente tal teve uma piora, aconteceu isso, né? O médico ali prescreveu, então isso tudo vai no sistema, o médico da regulação, Sim. ele vai ver que esse paciente teve uma piora.
todas as pessoas, elas têm conhecimento disso. Então, o que eu queria entender, assim, elas comentam às vezes nas redes sociais porque elas querem comentar, mas elas têm ciência que tem que esperar, que está na fila. É isso? Isso. Às vezes, assim, né, Marcos, eu vou colocar, assim, até às vezes o próprio desespero da pessoa, né? Porque, assim, quando a pessoa tá doente, né, eu entendo isso, sabe? Quando a pessoa tá doente, às vezes, assim, a minha dor é maior que a dor do outro, sabe? Então, assim, no desespero, eu vou colocar, né, nas redes sociais, às vezes nem é como criticar. Sim. Sabe, às vezes assim, é um desabafo. Então, assim, às vezes, né, muitas vezes eu procuro a pessoa quando coloca nas redes sociais, né? Eu gostaria de entender o que é teu. Tem um exame tal, né? Mas essa pessoa teve uma situação de uma pessoa que tinha uma ressonância e colocou nas redes sociais, e daí eu procurei a pessoa, eu fui ver, mas ela teve uma piora. Quando ela colocou há um ano atrás, a dor dela era assim. Hoje, a dor dela evoluiu, sabe? Então, assim, hoje, por exemplo, já deu uma inflamação, já, né? Então, vai no médico, volta no postinho, o médico já vai colocar, né? Que além daquela lá, deu isso. Então, é colocado no sistema, então daí, logo, né? Às vezes, essa aqui ela tem prioridade. Então, ela saiu. Então, quando sai, é que a gente se preocupa, mas não é porque eu fui lá, peguei e eu coloquei na frente, sabe? Não. A gente foi, né? Os médicos nossos lá, né? Não, teve uma piora. Teve outro dia uma pessoa que tinha um problema de intestino, né? E foi colocado, ela tinha uma tomografia. E foi colocado que teve uma piora, que foi realizado os outros exames ali de laboratório e alterou. Então, tudo isso vai para o sistema e tudo isso que se está no amarelo já pulou para o vermelho. Porque é prioridade. Sim. Então, é isso que acontece. Mas eu entendo quando eles colocam, porque é desespero. Sim. E é doença, né? Secretária Rosicléia, ainda nesse tema, inclusive eu estou perguntando para todos os secretários, direto na fonte, quando há algo do setor da saúde, a gente sabe que nem tudo, às vezes, tem um acerto. Às vezes acaba acontecendo algum erro não proposital. Isso acontece, né? E todo o trabalho acontece. A orientação da secretária é ir direto no posto de saúde, ir direto na Secretaria da Saúde para resolver, para não chegar, às vezes, como a gente falou, rede social ou, às vezes, outras pessoas que não são do setor da saúde? Isso. Então, claro que acontece, né, Marcos? Meu Deus, eu sempre coloco assim, a gente erra. Meu Deus, até eu vou falar e esquecer. Sabe? Às vezes, né? A gente procura muito isso, mas às vezes a gente esquece, é tanta coisa que a gente, né? Não consegui fazer isso hoje, acabei esquecendo, né? Então, assim, a gente tem erro, a gente falha, claro que a gente falha, mas assim, eu quero deixar assim, né, para a população, nossa, pode me procurar, tem gente que me procura na minha casa, o meu celular, eu não dou conta, né? Mas às vezes, assim, de madrugada, às vezes eu acordo, eu lembro, eu vou lá, às vezes eu respondo a mensagem, ou eu às vezes já coloco na minha agenda, né, para resolver de manhã. Mas assim, a gente tem uma equipe assim que é comprometida. Então, a gente sempre, né, eu passo... Deva, me ajuda a lembrar isso. Né, eu vou na Milena, ajuda a me lembrar isso. Eu vou na Bruna, ajuda a me lembrar isso. Eu vou na Márcia, né, qualquer um, né, profissional, pra gente se ajudar. Mas assim, claro, aconteceu algum erro, é normal a gente, né? Mas assim, por favor, né? Dizer para a população, pode nos procurar. Se eu não estou na secretaria, tem o Deva, tem a Milena, tem a Bruna, tem a Adriana, a Márcia. Então, assim, o pessoal do TFD, assim, super ajuda, assim, mas pode nos procurar, pode ligar que a gente vai estar ali, né, para resolver, né? Não precisa ir procurar vereador, procurar, né? Ou às vezes, eu vou lá no gabinete do prefeito. Sim. Vai no gabinete, volta para o secretário, porque quem tem que resolver é o secretário, né? Então, assim, a gente sabe, assim, né, do comprometimento do prefeito, do vice, então, assim, Mas né... eles vão encaminhar para você resolver. Isso, do Glademir, né, vai até lá,
volta pra gente. Então, assim, pode vir direto na gente, pode nos procurar, que a gente vai resolver com todo o carinho. Faltando 100 dias, praticamente, um pouco mais, para terminar esse ano, na sua gestão até o momento, o que você conseguiu avançar e o que você pretende ainda avançar mais até este ano de 2025, o primeiro ano? Pois é, meu Deus, né? Um resumo seu. Não tinha pensado, não tinha parado para pensar que já tá acabando, que está acabando o ano, né? Então, né, a gente, embora que eu já tinha, né, a experiência, mas eu quero te colocar, Marcos, do outro mandato que eu estava para esse de agora, totalmente mudou muito. Muda o sistema, muita coisa, muita gente doente, aquilo. Nem em comparação com aquele primeiro mandato, né? Então, assim, a gente avançou muito nos exames, né? A gente fez muito exame. Tenho certeza que, né, que eu sei que eu vou voltar aqui, que eu quero fazer um fechamento e eu quero trazer o número de exames que foi realizado nesse ano, né? Então, foi feito muito, a gente avançou muito. Os postos de saúde, né? Os 8 funcionando com equipe completa, né? Então, assim... O próprio hospital, né, a gente já consegue, né, a gente junto ali, trabalhando junto, que a gente trabalha de mãos dadas, né, hospital e secretaria, que precisa ser, né, ser dessa forma. Então, assim, as nossas agentes de saúde trabalhando. Uma coisa que eu sempre coloquei é que eu queria tirar elas de dentro dos postos de saúde, que elas faziam aquele atendimento, né? Hoje ainda temos, mas a gente já conseguiu colocar estagiário em quase todos os postos de saúde. Então, assim, eu quero começar, né, o próximo ano, já que as agentes de saúde, né, trabalhando nas casas, que é a função delas, e que elas gostam disso, e eu quero ter, assim, os postos de saúde redondinho, com estagiários, né, trabalhando e sem ter elas ali dentro. Porque aquele período que elas ficam ali dentro, tiram elas, né, dos afazeres delas, que é estar nas casas. Então, também... Cardiologista a gente tem, né, trabalhando lá todo vapor, o Dr. Fábio, muito querido pela nossa população. Ele trabalha toda quarta-feira e uma vez por mês a gente faz um mutirão, ele atende 30 pessoas, 30 pacientes, assim, além das consultas ali, todo mês. Mas, assim, ainda eu quero deixar redondinho a parte de fisioterapia, que a gente não conseguiu ainda, mas é a parte burocrática, né? Então, isso a gente sabe que não é culpa de ninguém, é o próprio sistema. Então, a gente queria muito, mas eu vou deixar ainda redondinho isso, a parte da fisioterapeuta e das psicólogas também. Então, eu tenho certeza, assim, que a gente está fazendo o fechamento, mas essa parte ainda eu quero deixar tudo certinho, né, esse ano ainda. Eu queria entrar numa questão de verbas. Eu sei que você já foi em busca de verbas, né? Hoje a gente fala também em emendas parlamentares, mas a gente acompanha, muitos municípios acabam às vezes não buscando no federal, porque é um determinado partido que está lá, ou às vezes até no estado também. Nesta questão, você não quer saber de quem vem, quer saber do Taió, quer saber das pessoas, quer saber da saúde? Isso, então, para mim, desde que eu entrei, né, eu sempre fui assim, para mim não tem partido político, né, o partido político, ele é bom durante a eleição, é necessário, mas acabou, para mim, o meu partido é o povo, e então até teve uma questão que teve uns projetos ali, e daí uma agente de saúde, que eu quero aqui parabenizar a Vera, né? Ela me procurou, ela disse, secretária, eu queria desenvolver um projeto, assim, que a gente consegue uma verba a gente queria trocar os nossos tablets, mas, assim, é um deputado federal de um partido X, tem algum problema? Eu disse, claro que não. Não tem problema nenhum. Inclusive, já tinha havido uma verba, né, desse deputado, né, do Pedro, né, lá Pedro Czai. Do PT. Então, assim, eu disse, não tem problema nenhum. Daí, quando deu, né, que foi, né, os projetos, alguns projetos foram sorteados e tal, daí tinha em Londres, e a gente foi, né, o orçamento participativo. Então, eu disse, elas foram, e eu fui junto, eu acompanhei, e foi muito bom eu estar lá.
e na oportunidade eu já levei um ofício, eu já pedi 500 mil para ele, para a gente precisa dar uma reformada nos postos de saúde, né? Ganhou 300 e pediu já mais 500. Eu já tinha ganho, eu já tinha vindo 200. Daí a gente ganhou 300. E daí eu pedi mais 500. Daí eu fui conversar com ele, né? Assim, conversei com ele, agradeci, levei um ofício agradecendo aqueles 200 que ele tinha mandado já pra gente. E daí eu coloquei para ele, né? Daí eu disse, que a gente tem uma unidade básica de saúde, que hoje a gente tem 2 equipes trabalhando lá, que é lá na Padre Eduardo, né? No posto da Padre Eduardo, que atende a Barra do Lobo. Então, assim, na verdade, é uma unidade grande, tem muitos pacientes que estão lá. Então, a gente precisa, assim, dar uma reformada, precisa pintar, ela, né, está descascado, tá bem feio, né? Daí eu já levei um ofício, eu pedi para ele, coloquei para ele, e daí ele me parabenizou, ele disse que bonito, ele disse, a secretária vem buscar. Daí ele disse assim, porque geralmente, vem o prefeito, não que não é válido, é muito importante, ele disse, mas quando, né, quem tá dentro da pasta sabe da necessidade. E sabe explicar o porquê que tu quer aquilo, né? Daí ele disse que bom, fico feliz. Ele disse assim, vou levar sim. Ele disse, vou levar com essa pastinha que veio com... aqui, ó, ele disse, olha só o mapa de Taió. Ele disse, com certeza, ele disse assim, eu vou avaliar com muito carinho. Daí na oportunidade... Teve os projetos e o nosso foi, né? Daí foi votado. E daí quando foi para fazer a votação, para conferir, ele me chamou. Ele me chamou, né, lá no palco, né, e pediu para que eu fosse lá ajudar na contagem, e ele me agradeceu, e que eu fui a única secretária, né, que estava presente, que estava lá. Então, ele disse assim daí ele me parabenizou de novo, agradeceu pela presença, e ele disse, vou olhar com mais carinho ainda. Daí, claro, tem aquela, né, qual é o teu partido, qual é o partido do teu, né, do teu prefeito, né. Daí eu coloquei para ele, eu disse, meu partido é o povo. Eu disse para ele, né? Daí ele disse que bonito. Ele falou, eu disse assim, não, a deputada, disse assim, a gente não olha, eu disse a mesma coisa a vocês foram eleitos pelo povo, então agora vocês não têm o partido, né? Vocês têm o povo. E daí ele disse que, né, ele ficou bem contente, me agradeceu. Inclusive ele disse, olha, vai para Brasília e vai lá, ele disse que a gente vai te receber. O nosso gabinete está de portas abertas, né? E eu vou na Ana Paula Lima, que eu quero ir buscar uma unidade básica de saúde para o bairro do Seminário. Então, assim, vou só esperar o prefeito, né, me liberar e eu vou buscar, sim. Então, assim, eu corro muito atrás disso, sabe, Marcos? E tem essa liberdade do prefeito também. Sim, com certeza, não né? Não quer saber de onde que vem, não, importante é vir. Importante é vir. O prefeito também pensa que é o povo, né? Sim. Então, eu fui, né, o estadual eu fiz os 40 gabinetes, né? Já fiz em abril e eu vou de novo. Nós já estamos, assim, com os nossos ofícios já bem adiantados, porque eu sei que agora abre a janela de novo. Sim. E eu quero ir para o federal. Eu quero ir, e inclusive tem um senador que disse para mim que é para mim lá, que tem alguma coisa para mim também. Então, eu quero ir e vou buscar, eu vou correr atrás, porque eu quero melhorar muito os nossos postos de saúde, porque a nossa população merece. Secretária Rosicler, campanhas. Todo mês tem campanha. E o Setembro Amarelo, como está? Então, estamos quase encerrando o Setembro Amarelo, né? E na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma capacitação para os nossos funcionários. Então, a gente vai fazer em 2 turnos para não fechar os postos de saúde. Por exemplo, na parte da manhã, vem os médicos com as ACS, né? E os funcionários dentro da secretaria. E na parte da tarde, daí as enfermeiras ficam atendendo as unidades. Na parte da tarde, os médicos estão na unidade e as enfermeiras vêm para capacitação. Então, vai ter uma pessoa, né, que ela vem falar para os nossos profissionais o que fazer, como fazer para ajudar um paciente que chegou na unidade, né, e que ele fala em suicídio. Então, como abordar esse paciente, né? Então, a gente sabe, assim, da importância, né? Claro que o médico sabe, mas às vezes, né, uma enfermeira chega ali, eu não sei o que fazer. Então, a gente vai ter essa capacitação para eles estarem, né, preparados para receber esse paciente, para saber como ajudar o paciente. E tem muitos casos.
Bastante. A gente escuta, né, direto, muito que vem e que falam que não tem vontade de viver. Então, mas a gente sempre coloca assim, né, que o paciente é especial e que ele precisa viver, que ele precisa lutar e que a gente está ali para ajudar. Nós temos o Dr. Michel, que trabalha na secretaria, ele faz ele é um clínico geral e ele tem uma especialização, ele fez cursos, né, em psiquiatria. Então, ele ajuda muito. Toda quarta-feira ele atende esses pacientes. Então, a gente vai trabalhar muito ainda, né, que não vai ser só no mês de setembro. A gente já está começando a desenvolver um projeto, né, que vai além, que nós vamos trabalhar, né, dentro das unidades. A gente vai trabalhar, né, já estamos começando a trabalhar em grupo, e o Dr. Michel, então, ele vai passar todo mês, ele vai dar, a cada 15 dias, na verdade, ele vai dar uma palestra para esses pacientes em grupo, né, vai falar sobre, né, o tema, então, assim, para a gente também estar ajudando esses pacientes. E o olhar da Rosicler para a terceira idade? Então, né, o setembro não é só o amarelo, a gente comemora também o setembro vermelho, que é a doença do coração. A gente foi na última semana, na última sexta-feira, a gente foi no clube, então uma equipe assim gigante, né, com ACS, né, que é as agências de saúde, nós estamos com enfermeira, com técnica de enfermagem, com a nutricionista, e a gente aferiu pressão, e daí elas fizeram, né, a parte da nutricionista, levamos, né, as coisas lá para eles, a gente fez sorteio de brindes, então, que a gente ganhou. Então, assim, a gente trabalhou muito, então foi muito bonito, porque além deles dançar, eles fizeram fila para ser atendido pela nossa equipe. Então, assim, a gente fica agradecida também, né, as responsáveis do clube que abriu as portas para a gente. A gente fez somente no clube do seminário, porque é sexta-feira e eles geralmente vêm tudo ali, né? Então, a gente foi lá e foi muito, muito gratificante. Daí, a gente conversou com eles. Então, teve um momento que eu conversei com eles e eu coloquei, né, que daí cada um ganhou um coração, né? E a gente colocou assim que dançar é saúde. Então, eles aplaudiram, porque realmente... E a gente sabe que quem está lá dançando, né? De uma forma ou de outra, estão se exercitando, estão ocupando a mente, estão ocupando o corpo, né? O corpo, estão dançando, estão se divertindo. E a gente diz, né? E que dançar é saúde. E realmente, assim, a gente vê a energia dos nossos idosos. Então, assim, é muito gratificante. E a gente se preocupa, sim, né? Com a saúde do coração. E a gente, né? Pede para eles aferir pressão, para eles procurar secretaria, para eles fazer testes rápidos, para eles se vacinar e para eles beber bastante água. E a Rosicler dançou uma ou mais música? Eu dancei mais. Eu disse, meu Deus, a gente está trabalhando, né? E é muito bom, né? É uma energia muito boa. Sim. Então, assim, teve uma oportunidade também, uns meses atrás, que o prefeito também foi. Olha só, então, legal. Assim, é muito importante. A sua presença na Renal Vidas nesse momento, né, de um projeto que é bastante importante para todo o Alto Vale do Itajaí. E a expectativa, como é que você sentiu lá? Nossa, bastante positivo, e a gente estar lá, né, naquele ambiente que a gente sabe que os nossos pacientes estão lá, né? Então, assim, teve alguns momentos, assim, emocionantes, né, de que a gente foi colocado que muitos pacientes... Eles ficam horas dentro do carro, né? Até que eles saem dos seus municípios para ir até a Renal Vidas, né? Daí eles ficam mais um tempo, né? Na máquina e depois mais um tempo para voltar para casa, né? Então, assim, a gente vê o sofrimento, mas também, assim, a gente vê aquela parte positiva deles querendo, né, ficar bom, querendo viver, recebendo aquele tratamento. Então, assim, eu achei muito bonito da parte, né, das pessoas se doando, né? A gente tinha os deputados lá que deram, né, que contribuíram, e a gente viu, assim, que vai ser, assim, um espaço maravilhoso. Vai ficar um espaço maravilhoso para os nossos pacientes e a gente sabe, assim, ó, do quanto é importante, né, cada centavo que entra para a Renal Vidas.
Antes da gente finalizar, de 2025 para 2026, o que você quer fazer de diferente no setor da saúde? Ai, Marcos, tanta coisa que eu queria fazer ainda, né? Mas assim, ó, se a gente conseguir colocar a fila andar um pouco mais de consultas e de exames, eu já vou estar feliz e atender bem. Eu já tenho assim, eu já posso contar assim que foi uma vitória esse ano a gente conseguir levar nossos pacientes da oncologia para Lages. Então assim a gente vê que já não tem aquela espera, aquela fila que aquilo demora. Então a gente já viu a fila andar, a gente já viu assim a agilidade. Se às vezes levava 2, 3 meses, às vezes leva 10 dias, às vezes né, demora um pouquinho mais. Mas assim, tem casos que às vezes dentro de 3 dias o paciente já está na oncologia. Então isso já é assim muito gratificante. Eu quero te fazer uma pergunta. Neste ano, até o momento, ou até final de ano, qual que é a nota que a Rosicler gostaria de receber no setor da saúde? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu gostaria de receber um 8. Eu gostaria. Eu me esforço e eu vou falar da parte de atendimento. Então, assim, receber o paciente lá. E às vezes dizer um não e ver que ele saiu feliz é gratificante. E quando eu não consigo, às vezes, ainda encontrar o paciente, que eu soube que o paciente foi lá, eu vou na casa. Às vezes o paciente vem lá e não tem o medicamento. Eu já comprei com o meu dinheiro, porque eu não quero ver o paciente sofrendo. É isso. Muito obrigado. E a sua mensagem final? Dizer para a nossa população que eu vou estar sempre lá de braços abertos, aguardando, esperando, né? E se precisarem de mim, precisarem de acompanhamento, precisa ir no hospital, às vezes o paciente quer ir, né? Precisa ir, mas não tem como chegar lá. Pode passar na secretaria que eu acompanho até o hospital. Muito obrigado. Com a gente hoje, Rosicler Poleza Círico. E acompanha aqui Devalcir Raimundi. Você conhece? E o Deva? Todo mundo conhece. Muito obrigado e mais um podcast.